Calma. Ai, meu Deus do céu. Cadê tu, Eri? Agora. Bora, Eri, aceita. Agora, Ei, aceitou. e E agora, agora, Olha, tô ouvindo bem. Vamos ver o pessoal. Vamos lá. Tem muita sei. gente bacana, rapaz, chegando aí. Muita gente boa. Minhas colegas, tudo lá da pós, sintonizadas, Cláudio, são psicólogas também, participando conosco. Muito Erlândia, legal. Erlândia, Aí, eu acho que teu som melhorou. melhorou Eu acho, bastante. melhorou bastante. eu acho que melhorou. Wallace de novo. Ai, que bom, rapaz. Luciana, um abraço. É, deve ser da tua área aí, que Luciana não lembro dela, então deve ser sua convidada, não? Né? Sim, Alguma coisa desse tipo. O Igor novamente entrou. Obrigado, gente, por ter paciência para obrigada. conosco, Obrigada. né? Muito obrigado pela participação. É muito bom estar aqui, falar desse tema tão gostoso, né, com uma pessoa tão maravilhosa. E aí, a gente começou, estávamos iniciando a respeito do medo, né? E o tema é medo de dirigir, os nossos três freios: medo, vergonha e culpa. E aí ela estava falando, iniciando a fala dela a respeito do medo. Então, colega, zera tudo, começa do zero novamente, falando a respeito do medo. Vamos lá, o que é o Ok. medo? E de onde vem esse medo? E por que as pessoas adquirem o medo de dirigir? As pessoas que muitas vezes se esforçam tanto para tirar uma habilitação, se esforçam mais ainda para comprar um carro, né? E aí, de repente, bate o medo, bate o pânico e ela não consegue dirigir. Tá? Isso Eu tive mesmo. alguns clientes meus que me chamaram para tirar, né? Não sei se medo se tira, ou se medo a gente ajuda as pessoas a vencer. Eu não sei. Mas disseram assim: olha, eu preciso aprender a dirigir, eu tenho medo de dirigir, então você vai tirar o meu medo de dirigir. Eu digo: olha, eu vou tentar. Tá? E parte dessas pessoas que eu tive contato com elas, para ajudar-as a adquirir confiança, eu observei que muitas delas não tinham medo, mas sim insegurança. Não eram as pessoas com medo, eram as pessoas inseguras, né? Então, fica aí você com o seu ponto de vista clínico, conhecimento clínico, para falar a respeito disso. É medo ou é insegurança? E se é medo, o que é o medo? E da onde vem o medo? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. O medo ele é muito O medo é importante muito para a nossa importante para a nossa autopreservação. É muito autopreservação. comum. É muito O comum. medo também, O através medo do medo, a também, gente através do medo, a adquire gente a segurança, adquire com certeza. Para o nosso para teórico o da nosso teórico autoajuda, da existem 6 fases existem três para o fases medo. para o Então, medo. existe o Então, primeiro, a existe gente o pode falar primeiro, da a gente pode prudência, falar da da prudência, cautela, Fala no microfone, sobe o microfone um pouquinho, tua voz está baixinha. pronto. pronto. Então, o alarme, Então, o a alarme, ansiedade, a ansiedade, o o pânico ele vai trazer o um medo pânico ele vai mais trazer um medo intenso mais e chega intenso, até um chega até terror, um que é um medo terror, mais que é um medo mais intensíssimo. intensíssimo. Então, Então, voltando lá, o medo voltando ele é lá, muito ele é importante muito para importante que a gente para que a gente uma uma autopreservação, porque se eu autopreservação, tenho porque se eu medo, tenho então medo, minha vida vai então durar minha mais. vida vai Porque um durar exemplo, mais. eu vou Porque um atravessar exemplo, uma eu vou atravessar pista, uma pista, então eu vou ter o então medo eu de vou ser ter o medo de atropelada. ser Para isso, eu vou atropelada. fazer o Para quê? isso, eu vou fazer o Parar, quê? olhar para um Parar, lado, olhar olhar para para um o lado, olhar outro, para o outro, poder Ela está atravessar. dizendo que você precisa baixar o teu som um pouquinho. Só um pouquinho, Hoje baixar o essa teu som, live mas vai continua falando no estar. microfone. Vamos lá. De repente a gente chega lá, né? Vai, fala aí. Achei, melhorou. Achei, melhorou. Fala. Pode continuar. Então, Então, baixei bastante, baixei tá no bastante, mínimo o tá no mínimo volume do aparelho. do aparelho. Tá sem volume Tá sem praticamente, volume tá no mínimo praticamente, tá mesmo. no mínimo. O meu também está Boa baixo. Boa noite, a ativa clínica, da acredito. clínica, José acredito. Antônio, José Gustavo. Antônio, Obrigada, você Gustavo. está Obrigada escutando aí por com estar essa escutando com essa paciência. Tá dando paciência. para Tá entender? dando para entender? Vai. Está Tá com ouvindo, tá Está eco. legal. com eco. Eu vou tirar o fone Esquece o de Vou ego. tirar ouvido. o fone de ouvido. Durou, pessoal? Durou, pessoal? Um pouco, Um pouco, disseram. disseram. Vamos lá, é assim mesmo. Ah, então esse Ah, então medo, esse ele medo, ele efetivamente quando é para efetivamente é preservar para nosso, preservar nosso quando ele se, quando quando ele ele se quando ele que é
do bem, medo bom, quando ele impede que a gente faça o que tem na nossa vida. Por exemplo, nós temos medo de muito comum esse medo existir. Só que esse medo ele não vai ser legal quando você não conseguir entrar no carro. Você já tem habilitação, você já passou tudo na autoescola, tudo certinho. E você que tu não consegue dirigir. Pode ser uma insegurança, pode ser sim. Porque na autoescola não é mal, é muito rápido. Você pegar uma prática. Porque o trânsito ele vem do bem, então, assim, pode trazer um insegurança para o condutor. Tá melhor, minha gente. Eu tô desconcentrada com esse áudio. Baixei o meu zerado. Baixa um pouco o volume. Baixei o meu, tá zerado. Meu som tá baixinho. Tá zerado o meu som. Mauro, o professor Wallace está pedindo para você baixar o seu volume. Eu zerei, eu baixei o meu. Baixei total, pode falar. Mas vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Vai sair de casa. Baixei totalmente o meu som, tá aqui, ó. Baixado, geral. Fala aí, Jorge. Pronto. Vamos lá. Vou continuar. Melhorou um pouco. Obrigada por assistir a clínica. Sim, está um pouco ruim. Agora melhorou. Então, vamos lá. Continua. Então, esse medo, ele pode ser insegurança. Para você nem ter passado por um trauma. Porque existem os medos dos traumas, o medo da própria insegurança. Porque interessante é quando você tem esse tipo de medo. Por questão de insegurança, eu acredito que você vai confirmar o que eu vou falar. É você ter seu carro, saber onde é certo, saber onde é que são os faróis, saber a primeira. Isso aí já vai ajudar com o senso de medo, com insegurança. Mas quando se trata de um medo patológico, que é um medo, e esse medo você realmente não precisa nem ser trauma, mas existe um medo realmente patológico. Certo? Vocês estão conseguindo compreender? Se tiver dúvida, pode ir perguntando, tá? Vamos ficar de olho, Mauro, enquanto eu estou aqui falando com vocês para ver as perguntas. Aí fica dando uma olhadinha aí nas perguntas. Tô vendo aqui. Então, esse medo, ele faz bem, não nos atrapalha. Por exemplo, se você tem fobia social, que é a agorafobia, eles não conseguem sair de casa, então esse medo não é medo. Esse medo precisa ser cuidado. Mesmo assim, é a máxima, que é o medo de dirigir, certo? Então, esse medo realmente, só o instrutor, ele não vai conseguir eliminar esse medo dessa pessoa. Ela precisa procurar essa pessoa, um psicólogo, para que eles juntos, os dois, o cliente, o condutor e o psicólogo, tentem já descobrir o que é que está ocorrendo a mais. Porque o medo patológico interfere mais na vida do outro. E esse medo, ele pode ser só um medo de dirigir hoje, mas ele se agrava. Porque tudo que é patológico é doença. Tudo que é doença precisa de tratamento, certo? E aí, já ajudou? Tá chutando melhor? Tá indo legal, tá tranquilo. Então, pode falar. Existe... O medo, ele tem suas, vamos dizer assim, sua gravidade, médio, grave, alto? Sim, com certeza. Que nem eu falei, o teórico da Wella Randall, por exemplo, ele fala dessas 3 fases. Então, a fase que tem, a da ansiedade ainda tranquilo. Será a 4ª. Antes, que é o pânico, e que chega até o terceiro, que é a 6ª fase. Esse daí já é patológico, que é interessante, que é o autocuidado. É muito interessante que você, enquanto esses medos, tenha um autoconhecimento de que esse medo está lhe prejudicando ou não. Sim. Por exemplo, dirigir. Dirigir é muito importante, dirigir traz para você liberdade,
Dirigir traz autonomia. Então, assim, esse tipo de independência faz bem. Se você quer realmente ter um condutor, mas o medo não te permite, então tem que ter cuidado. Porque é uma coisa que você quer, não é uma coisa que os outros querem. É verdade. Um exemplo, um pai quer que a filha tenha CNH, ou o esposo, o pai e mãe. Então, assim, se você está indo por que você não quer, tudo bem. Você está querendo uma decisão sua, mas a partir do momento que você quer aquela habilitação, aquela CNH ali, e você não consegue por medo, por insegurança, por pânico, porque não consegue nem entrar no carro, então é uma diferença muito grande entre querer e você querer. E qual é a média da duração de um tratamento dessa pessoa, assim, a média do termo de psicológico, né? Qual é a média da duração do tratamento de uma pessoa com medo? Não tem como dizer uma média, porque isso vai ficar. Nós somos seres singulares, subjetivos. Então não tem como a gente determinar um prazo. Aquela pessoa entrar naquele processo junto com realmente querer enfrentar esse medo, dar o passo, entrar juntamente no processo psicoterapêutico. E através disso ele desenvolvendo. Por exemplo, uma pessoa chega lá no meu consultório, por exemplo, com esse medo de dirigir, sem nem conseguir entrar no carro, que é uma coisa já muito grave. Tem pânico, começa a ter sintomas, né? Porque a gente somatiza tudo no corpo. Então, o que está aqui na mente, que não é legal, vai somatizar no corpo. Vai florese, taquicardia, acelerar ou diminuir a batida cardíaca. A pessoa sente dor de barriga, vontade de correr, dá um desespero. Então, assim, isso vai ser trabalhado na psicoterapia. E seu papel é muito importante como instrutor de trânsito. E você vai estar lidando aquela coisa também, porque ele pode fazer esse acompanhamento, caso necessário. E juntamente com o cliente, acompanhar esse processo, porque é doloroso. É muito fácil, tem gente que diz assim, dirigir é fácil, talvez para você, mas para outra pessoa há essa dificuldade. E é normal. Então, o prazo vai depender da pessoa. Vem cá, as pessoas dizem o seguinte, que pensa que utilizando os protocolos da TCC, né, poderia ser pensar em cronologia, né? Aí alguém falou, não lembro bem, deixa eu me ver aqui, segura só um minutinho. Positiva clínica psicologia, ela fala o seguinte, a imprudência e os altos índices de acidentes são fatores que contribuem muito para o medo de dirigir. Eu concordo com você, jovem. Eu sempre digo hoje que o trânsito é 70-30. E o que é 70-30? É 70% é imposição, que os outros carros impõem para dar lugar, para entrar, para atravessar, para sair numa rua, e 30% de educação. Então a gente tem 70-30, né? E isso gera um certo transtorno para quem sabe dirigir, e para quem tem medo de dirigir vai agravar mais ainda, né, essa situação, porque as pessoas veem um monte de ogros, aí as pessoas falam um monte de ogro no trânsito, né? A Vera Costa, né, que é a nossa colega lá, um abraço, Vera, ela diz assim, penso, né, deixa eu ver aqui, saiu um pouquinho, cadê? Deixa eu captar aqui, Vera, novamente. Ela diz, penso que utilizando os protocolos da TCC, poderia se pensar em cronologia. E o que é TCC, colega? Me ajuda aí, que ela está falando aí. A parte psicológica, é teoria comportamental. Realmente, eu entendo o que ela quer dizer. Porque as pessoas têm abordagem a terapia. No caso dela, é muito interessante para esse tipo de demanda. Certo? Como é o nome dela? Sobre a TCC? Eu não estou conseguindo mais ver o comentário. É Vera Costa. Ela está dizendo que é uma cronologia, certo? Mas assim, você perguntou qual é um prazo. Mas mesmo essa cronologia vai depender muito do desejo dele de sair desse quadro de fobia. No caso, a massofobia, né? Que é o meio que Mas eu entendo o que ela quis dizer. Muito obrigada pela Tranquilo, mas ela diz o seguinte, ela está falando ao mesmo tempo, né? Que ela é estudante de psicologia.
mas se o paciente precisar de psicoterapia, pode levar um pouco mais de tempo, né? Nessa cronologia aí, né, que ela falou, né? É que não tem como a gente determinar o tempo. Eu entendo que ela está falando da cronologia, sim, mas realmente a melhora do paciente vai caber muito dele. Mas ela está dizendo que existe a cronologia para utilizar esse tratamento. Então, Vera Costa. Isso. Pode comentar mais aí, Vera. Tranquilo. Tem uma colega aqui que está dizendo o seguinte, ó, Positiva Clínica, Psicologia, ela diz o seguinte, olha, eu trabalho com a TCC, mas mesmo assim não podemos garantir tempo de terapia e isso é de acordo com cada paciente, não? Então cada caso é um caso, né? Perfeito, foi o que eu falei. Ela também está sendo da abordagem da nossa colega. Não tem como determinar o tempo, porque vai da pessoa trabalhar com a cronologia, ou seja, gradualmente melhorando. Um passo de cada vez. Eu entendi o que ela quis dizer. Muito obrigada mesmo, Vera. Aí nossa colega aqui fala que o tempo de tratamento depende da dedicação do paciente, né? Então é outra pessoa que vai muitas vezes interagir. Eu lembro o seguinte, primeira vez quando eu pego eu vou dar meu macete de aula aqui para quem está assistindo aí, para os instrutores, né? Eu sempre digo o seguinte, olha, primeira coisa que eu tenho que ver num aluno, vamos dizer assim, vou tratar como aluno, você trata como paciente, tá? Você trata como paciente, eu trato como aluno. Primeira vez que eu pego o aluno é o seguinte, olha, você tem noção do espaço do teu carro? Eu preciso ver se ele tem noção do espaço e tempo. Daí ele vai dizer assim, ó, esse teu carro aqui, ele vai caber onde você pensar que ele vai caber. Né? Mas você primeiro precisa conhecer o teu carro. Quando você conhecer o teu carro, você já sabe que já se conhece. Então você primeiro precisa se conhecer suas capacidades, você sabe chegar lá, para depois conhecer teu carro e conhecer os espaços que ele cabe ou não cabe. Né? E aí eu vejo que muitas vezes inicialmente é o medo, mas aí quando ela consegue adquirir a confiança do instrumento que ela tem na mão, que é do carro, com relação a comprimento, com relação à largura, com relação ao domínio que ela tem no freio, no pedal de freio, no pedal de embreagem, no pedal do acelerador, aí ela começa então a ter um pouquinho mais de segurança, né? E eu não sei como você trabalha a mente, eu sei como trabalha o aluno. E aí, às vezes, dá muito certo isso, e eu consigo ver que há uma evolução muito grande, no sentido de quando ele adquire essa confiança. Então, eu acho que o medo, no meu ponto de vista, o medo ele se retrata num pouco da insegurança. É isso? Com certeza, isso mesmo. A nossa amiga Luciana Moraes, ela está falando que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no comentário. Você pode voltar e segura um pouquinho, aí ele volta, vai. Cadê? Luciana muita falou gente boa aí participando. Mande sua pergunta, a gente está aqui para ajudar, tanto na parte teórica, psicológica da parte dela, como da parte prática comigo. Então, prática é comigo, teórica é com ela, e a gente vai falando aí a respeito do medo. A gente pode passar para outro tema ou ainda tem mais alguma coisa para falar sobre o medo? Cadê, gente? Aqui não está seguindo o comentário, porque sobe. Eu acredito que eu li que ela sofreu um acidente já e desistiu. Foi isso, Luciana. Se eu estiver errada, não sei o seu comentário. Mas ela falou que realmente o medo. A gente, como eu falei antes, é importante esse medo. E tem outra questão também muito interessante aqui, ó. Fortalecemos a incerteza, a insegurança, a tradição de trabalho psicológico. Obrigada pela contribuição. Então, é muito interessante a gente enfrentar esse medo. E, às vezes, a gente se limita demais, mal. E na psicoterapia, a gente vai trabalhar isso também. Porque quantas pessoas que, às vezes, nem começam a... Só em estar ali sentada do lado do condutor, ou de carona na moto, às vezes, assim, eu nunca vou conseguir pilotar uma moto assim, eu nunca consigo dirigir. Quando eu estiver dirigindo, eu não vou nem falar. Então, assim, às vezes a gente se limita, nem pegou no volante, não foi nem numa escola, e termina se limitando. Então, isso é muito importante. A gente, antes de se limitar, dar um limite, achar que não consegue, a gente tentar. Me diz o seguinte, vamos lá, me responda aí, por gentileza. Eu tenho uma aluna que ela diz ter medo de dirigir,
mas dirige muito bem, por sinal, quando está comigo do lado dela. Eu ali do lado dela, show de bola, vai e tal. Basta eu sair do lado dela que tu trava tudo. O que é isso? Como é que é Dependência. isso? É uma dependência. E tem que trabalhar essa dependência dela para ela ter nela mesma. Então, assim, ela está dependente, você dá segurança para ela, mas ela precisa ter segurança sozinha no trânsito. Né? Você não vai estar com ela. Uma prática muito arriscada que eu costumo utilizar, né? Eu não sei se é correto isso. Quando eu percebia que eu do lado ali ela dirigia muito bem, eu ia, sabe para onde? Eu ia para o banco de trás. Eu disse, olha, agora eu vou lá atrás, faz de conta que eu não estou aqui. Vai-te embora. Vamos lá, qualquer coisa eu puxo o freio de mão aqui, a gente toca o rolo no trânsito, a gente desenrola isso aí e tal. E aí eu fui, né, para o banco de trás, ela morava aqui na Encruzilhada e trabalhava lá na frente do aeroporto. E aí no banco de trás eu fui e ela foi de boa, né? Do trabalho lá, devagarinho na dela, mas ela conseguiu ir. E aí eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes, e aí a gente tinha encerrado, porque geralmente eu fecho um pacote com 10 aulas, né? Com 10 horas aulas, e aí a gente vê a evolução. E eu vejo que se eu continuar ali, após aquelas 10 horas aulas, eu ia estar só consumindo o dinheiro do aluno. E eu via que ele estava pronto, e só bastava agora ele mesmo tomar a atitude e pegar o carro e meter a cara, porque eu via que ele não tinha mais o medo. Eu via que só um pouquinho da insegurança, ou talvez isso que você falou, né, da dependência de ter sempre alguém do lado para ir acompanhando, né? Não sei como é que você se refere a essa situação aí. É interessante procurar, né? Ajuda também psicológica, porque mesmo você estando lá atrás, mas você está dentro do carro, então não deixa de ser nessa tal dependência. Então é muito importante procurar uma ajuda também. Olha, na realidade, o indivíduo, todos nós, é muito importante a gente ter um trabalho pessoal, juntamente com o psicólogo. Essas coisas assim, às vezes parece ser bem simples, por exemplo, ela só dirigir com você do lado. Mas por quê? Ver, né? Na psicoterapia a gente consegue identificar muito bem, especificamente, o porquê dela. E também não posso generalizar, certo? Porque pode ser um caso específico. Tranquilo. Então vamos lá. Podemos passar para o próximo tema? Ou tem mais alguma coisa aí, mais alguma observação sobre o medo? Alguém tem alguma dúvida? Como vencer o medo, né? Porque existem vários tipos de medo, né? E como vencer o medo? O que você diria para a pessoa que está em casa, assim, está meio insegura, mas não quer procurar um psicólogo, mas quer vencer o próprio medo? Que conselho você daria? Você falou que não quer procurar o psicólogo, como? Isso, tem medo, mas aí ela acha que o medo dela não é tão exagerado ao ponto de procurar um psicólogo para vencer isso, né? E que conselho, então, você dá para essa pessoa que está nos ouvindo agora, nos vendo, ou que vai nos ver posteriormente a essa live, que está com medo, está insegura, mas não quer procurar um psicólogo, acha que o medo não é tão exagerado, tão grande assim, ao ponto de procurar um psicólogo, mas quer dirigir. O que você diria para essa pessoa? Que conselho você daria para essa pessoa que tem medo? Em primeiro lugar, ter muita responsabilidade, porque já que não vai procurar um profissional, no caso o psicólogo, e o interessante é um profissional, e também a questão da responsabilidade, porque independente dessa pessoa chegar a conseguir enfrentar esse medo, mas, por exemplo, certo, eu digo assim, enfrente o seu medo. Não tem para onde correr. Para você vencer o medo, tem que enfrentar ele, porque se ele dominar você, já era, né? Vai ser bem difícil. Mas, por exemplo, através da enfrentação do medo, mas tem que ter uma responsabilidade. Aí eu tenho, vamos dizer, uma pessoa com medo de dirigir. De repente ela coloca na cabeça dela, eu vou pegar esse carro, vou tirar da garagem e vou pegar o trânsito. E se chegar lá na frente, ela ficar nervosa, travar e bater numa pessoa, atropelar. Então, com relação ao medo de dirigir, tem que realmente, primeiro, uma segurança, não adianta você enfrentar esse medo e trazer danos, certo? O carro é uma arma. Você pode tanto se machucar como machucar a outra pessoa. Então, assim, com relação aqui, que é o nosso tema, medo de dirigir,
tem que ter essa responsabilidade, esse bom senso para enfrentar esse medo com essa consciência. Eu não posso dizer aqui nessa live, enfrente seu medo, pegue o carro, porque o medo, a forma de vencer o medo é enfrentando o medo, mas nesse caso é algo que tem que ter essa responsabilidade. Nosso colega Compreende, aqui diz Mauro? assim que o medo pode desencadear a síndrome do pânico, né? Com certeza, sem dúvidas. E aí, quando desencadeia a síndrome do pânico, aí o tratamento passa a ser um tratamento mais difícil, doloroso ou mais complicado. Não é que seja mais complicado, mas vai ser talvez, dependendo de cada um, pode ser um prazo mais longo. Mas eu estou referindo à resposta que você me perguntou, que é que eu aconselharia, é enfrentar o medo, mas com consciência, responsabilidade, porque isso é uma coisa muito séria, muito grave. Você enfrentar esse medo do nada e chegar ali na frente e bater com o carro, entendeu, Mauro? Tem que ter Isso, essa aí vai travar, consciência. né? Independente de fobia, independente de ser grave, lento, moderado, mas tem que ter essa responsabilidade. Sei. Porque a gente está Nosso falando colega aqui, Cláudio, de da Psicotrânsito, né? Ele disse que tem que ter o equilíbrio. O medo ele não tem que ser vencido, né? Vamos dizer assim, mas tem que ser administrado. E a isenção, né? Ou a isenção do medo, ele culmina em um excesso de confiança. E esse excesso de confiança pode levar a uma tragédia, pode levar a uma colisão, pode levar a um atropelamento, e é necessário que se tenha equilíbrio, né? O medo é bom, o medo nos impede de fazermos grandes atrocidades, mas aí o excesso do medo gera a insegurança e vai gerar outras situações, né? Mais complicadas, vamos dizer assim. É fundamental em nossas vidas, mas como o nosso colega falou, tem que ter um equilíbrio. Ele é importante, mas ele não pode nos atrapalhar. Certo. Nossa colega aqui, Graciele Edler, ela diz o seguinte: tem que ter uma motivação, um foco, né? Que leve a ultrapassar o medo ou pelo menos administrá-lo, né? Então, qual seria essa motivação? A independência? Pode ser uma das motivações. Tem diversas, vai depender do querer da pessoa. Pode ser que eu Pode ir queira falando. para chegar até o meu trabalho, não precisar de transporte público, ou estar gastando muito com táxi, Uber. Então, assim, meu foco, minha motivação vai ser a minha independência de ir e voltar ao trabalho, porque eu vou economizar tempo, eu vou chegar mais cedo na volta. Então, assim, vai depender de cada um. Isso é muito importante, que seja para você, tá? Não porque o outro quer. Eu gosto muito de enfatizar em cima disso, porque o importante é você fazer o que você quer, não o que o outro quer, o que você gosta. Se você gosta de dirigir, mas não consegue, então bora aí enfrentar esse medo. Ok, vamos lá. Vamos falar então da vergonha. Na visão da nossa psicóloga, a vergonha, não sei, de repente as pessoas não têm o medo, mas têm a vergonha, né, de estancar o carro, de ser chamado de, que tinha que ser uma mulher, que não sei o quê, né? Não sabe, eu disse que era uma mulher que estava dirigindo, isso, aquilo, outro, tal. Então, já não é mais o medo em si, né? Mas tem a tal da vergonha também aqui agora, né? Obrigada, Nilza. A Nilza falou que o áudio está bem melhor. Que bom. Isso. Então, É a água que eu vou beber aqui, viu? essa vergonha, ela pode atrapalhar demais, porque às vezes você tirou a habilitação recentemente, aí você vai pegar o carro, aí você não tem aquele costume, né? Aquela prática ali de enrolar a direção, de ligar uma seta, você fica bem nervoso. Então, essa vergonha, você vai estar achando assim, eita, o pessoal vai ver que eu sou novata no trânsito, novata. Então, essa vergonha atrapalha demais. É importante trabalhar essa vergonha, porque acredito eu que no trânsito, o importante é você conseguir chegar no seu destino e voltar sem acidente, mas que consiga. Então, essa vergonha não pode deixar, você não pode permitir que venha atrapalhar, mas infelizmente tem momentos que atrapalha. Quem nunca, né, quando tirou a habilitação, não ficou com vergonha, pensando, todo mundo sabe que eu sou novato no trânsito. Verdade. É outro fator para trabalhar, né, Mauro? Bem importante. Interessante que eu sempre digo o seguinte, olha, ninguém sabe que você é recém-habilitada. Então,
vai com na tua aqui, dentro do teu quadrado, dentro do teu espaço, lá não tem nenhuma placa, você não botou nenhum aviso, recém-habilitado, como alguns fazem, né? Recém-habilitado, aí bota lá, tenha calma, recém-habilitado, tal. E aí algumas pessoas compreendem, mas outras faz chacota, né? Ah, não sei o quê, tal, tudo mais, aquele desrespeito do ser humano que está ali e que não sabe que um dia também foi recém-habilitado, né? Então as pessoas esquecem que um dia também foi recém-habilitado e que tem que ter paciência com esses que estão adentrando agora, chegando agora no trânsito, tal, mas é uma situação. E o que desencadeia a vergonha? E a vergonha pode levar a quê? Ô, Mauro, outra coisa bem interessante também, eu vou chegar nessa, que você falou e pontuou até rapidamente, um fator assim bem comum, nós mulheres no trânsito, como sofremos, né, com relação ao machismo. É uma mulher que está dirigindo, dirigir é coisa de homem, então isso também traz a vergonha, isso trava também, com certeza. E só podia ser mulher, né? Tem todos esses estereótipos aí, essas taxações que a gente, enquanto mulher, sofre no trânsito. Mas é importante trabalhar empoderamento, porque estamos no século XXI, não é isso, mulheres? Para a gente sempre, ó, se dá muito bem no volante. Eu sempre costumo dizer para meus alunos que as mulheres dirigem melhor do que os homens, viu? Raramente se envolvem em acidente. O seguro do carro é mais barato para a mulher, justamente por causa dessa prudência que ela tem. Então, nada de mulher no volante, perigo constante. Não, isso não, nunca. Né? Jamais. Mas eu acho que a mulher ela dirige muito mais que o homem. Ela dirige bem melhor do que o homem. Então, bota muitos homens no bolso também. Tá? Então, isso é independente de... A mulher não é acidentada, né? Dificilmente. Não entendi, perdão? Dificilmente a gente vê uma mulher acidentada, ela como condutora. Essa falta de empatia também, né? É complicado. E aí você vai vendo que falta muita empatia. As pessoas são muito mais de teoria, mas não vivem a prática. Então complica. Falar e não viver daquilo que se fala, né? E aí você vê que impera o machismo. E muitas vezes esse machismo, que vinha de muitos anos, hoje tem mudado isso. Hoje eu acho que daqui a pouco nós homens vamos falar assim, já não é mais machismo, agora é feminismo. Então a gente vai ser superado pelas mulheres, né? Eu sempre costumo dizer que as mulheres dominam o homem. Se você observar, metade do mundo é constituído pelas mulheres. E a outra metade saíram dela. Então elas dominam o mundo. Então ela tem que tomar posse aí dessa, vamos dizer assim, prioridade que ela tem, desse privilégio que ela tem. Mas encerrado o assunto de vergonha, podemos passar para outro ou tem mais alguma coisa, mais alguma ressalva aí? A nossa amiga Roberta aqui comentou: o que as outras pessoas precisam entender é que todos podem errar. Não é só o sexo feminino que tem algum tipo de problema no trânsito. O que precisa é que alguns homens respeitem mais os outros. Concordo, com certeza, Roberta. Independente do sexo, o que deve persistir no trânsito é o respeito. O que nem você falou, é empatia. Não é isso? Obrigada, Roberta, pela sua contribuição. Mauro, José Antônio, ele questiona aqui o fato das pessoas não ligarem a seta, né? Acham que as pessoas que estão atrás têm a obrigação de adivinhar que ele vai convergir à esquerda ou à direita, né? E o fato de não usar a seta para convergir à esquerda ou à direita é uma infração de natureza graves. E aí complica a situação e muitas vezes termina gerando um acidente. Uma situação tem sido, eu dizer o seguinte, tem uma dinâmica que eu faço nas minhas aulas com os meus alunos, é o seguinte, a gente faz um círculo lá, né? Direita para cima, esquerda para baixo, e aí quando eu digo esquerda para cima, direita para baixo, é que se eu vou convergir à direita, a paletazinha lá que fica do lado do volante, ela vai para cima. Então, direita para cima, aí, seta para cima, aí vou para a direita. Esquerda para baixo, aí vou para esquerda para baixo. Por que eu digo isso? Porque nessa dinâmica eu observo o seguinte, que tem muita gente ainda, pasme, que tem dificuldade de distinguir esquerda e direita.
Aí o cara liga a seta para a direita e entra para a esquerda. E aí ele liga a seta para a esquerda e entra para a direita. Vai entender isso. Verdade. Mas Gente, tá vamos muito lá. Posso? tranquilo em todos os comentários, é porque fica subindo aí. Normal, normal. Mas eu estou de Certo? olho aqui. Se tiver alguma coisa de super, hiper Pronto. interessante, eu baixo lá e a gente fala a ressalva, tá? Então a Muito gente tem obrigada. agora a culpa. Que sentimento é esse de culpa, Aristeu? Que sentimento é esse? Culpa. O que é a culpa? De onde vem? Como é gerada? Como vencer? A gente, enquanto ser humano, Mauro, a gente se cobra demais. Mais do que o necessário. Porque só em a gente ter ido numa autoescola, a gente, quando eu falo, é o ser humano, tá, gente? O indivíduo, é no geral, independente de sexo. Porque eu tô falando a gente, tá parecendo que é a gente mulher, mas não é. Então, assim, enquanto a gente normalmente vai na autoescola, dá entrada lá, e às vezes a gente não consegue, que nem a gente está falando aqui, não consegue dirigir, tem a CNH, mas deixa lá na guardadinha, e não tem, e não consegue. Mas um monte de gente, porque assim, vamos lá, deixa eu voltar. A gente vive muito para a sociedade, às vezes até por aparência. Não estou generalizando, certo, pessoal? Por favor, eu estou dando exemplos. Então, quando a gente não consegue entrar nesse padrão, um exemplo de condutor, né, tá com habilitação, mas não dirige, a gente se sente culpado. Tem diversos tipos de culpa com relação a esse tema. Às vezes o pai pagou a habilitação tudo certinho lá e você não conseguiu dirigir. Culpa, reprovou lá no teste, culpa. Então, assim, a gente se culpa demais, se cobra demais. E às vezes não é. Aliás, isso é desnecessário na realidade. Porque cada um tem o seu limite. Cada um se conhece, sabe até onde você pode ir. E quando você realmente não consegue chegar onde você quer, ou seja, tirar o carro lá da garagem, dirigir, tudo certinho, procura ajuda. Porque, assim, cada um tem o seu limite. E a gente se culpa, essa culpa, ela se torna desnecessária, traz um adoecimento. Junto dessa culpa, traz um sofrimento muito grande, que é imensurável. Então, assim, é muito importante a gente estar bem trabalhado psicologicamente, emocionalmente e de acordo com até onde a gente consegue chegar. Eu não tenho como passar dos meus limites para agradar terceiros, certo? Então, essa culpa, assim, ela realmente traz muitos danos em nossas vidas que a gente nem consegue mensurar. Alguém tem mais algum exemplo de culpa para contribuir com a gente? Hein, Mauro? Ela bloqueia, ela trava. Com certeza. Como quebrar essa corrente, então? Se eu me sinto culpado de algo, de alguma coisa. Então, tem um exemplo uma vez que eu lembro que a esposa foi tirar o veículo da garagem, ela não sabia dirigir, ela não tem essa prática toda, né? E ela, ao tentar tirar o carro da garagem, ela atropelou o próprio marido. Né? Atropelou o próprio marido, vindo a causar uma lesão na parte inferior dele, no pé dele, tá? E aí ela ficou bloqueada um pouco e se sentiu culpada, e aí gerou um medo, e o que fazer numa situação dessa? Como ele pode, vamos dizer assim, ajudar essa pessoa, que é a própria esposa dele, como nós poderíamos, enquanto formadores de opiniões que nós somos, tá? Tanto a minha pessoa em sala de aula, quanto você que está falando aí agora, tudo que você fala, você é responsável pelo que você fala e vai prestar conta do que você fala, né? E aí pode influenciar muita gente. Então, o intuito dessa live de hoje, é justamente trazer essa luz, trazer esse esclarecimento, poder ajudar essas pessoas que, de repente, conhecem alguém que tem medo de dirigir, que pode direcioná-la tanto para mim quanto para você, né, em termos de tratamento, em termos de ajuda. Eu conheci pessoas desesperadas, eu preciso dirigir, eu quero dirigir, eu quero ter a minha independência, mas eu tenho muito medo. E aí, muitas vezes, se sente culpada, né, de atropelar o seu próprio animal de estimação. E o que fazer? O que você diz para essa pessoa? Nosso colega aqui, José Antônio, né, disse que já passou por isso, se sentir culpado, alguma coisa desse tipo. Vamos lá, fala. Pronto, é muito comum. Realmente a gente se culpa
por exemplo, pelos esses exemplos que você trouxe, da esposa ter passado por cima do pé com o carro, né, atropelado o esposo, tirando o carro da garagem. Então, isso vai trazer uma culpa realmente, e realmente acidentes acontecem. Só que a gente não pode permitir que isso venha nos travar, que a gente venha desistir do que realmente a gente quer fazer. Se eu quero dirigir, então eu tenho que enfrentar. Por exemplo, a gente mesmo. Agora fugiu. Estava com outro exemplo, fugiu da mente. Normal. Então, assim, é muito interessante mesmo essa questão que você está trazendo da culpa. A gente tem que fazer sempre o que a gente consegue fazer. Não adianta insistir. Por exemplo, a do animal. Imagina uma pessoa tirando um carro da garagem e matar seu animal. Isso vai travar realmente. Oi? Isso é muito comum, viu? É Eu tenho muito. vídeos e situações que eu não passo em sala de aula, mas serve apenas como aprendizado para que eu possa alertar para os demais. Mulheres que, não só mulheres, mas os homens em si, vamos falar assim, não vamos generalizar, vamos assim falar como um todo, né? O ser humano, tirando o carro da garagem, atropelar o seu próprio filho pequeno, a sua criança. Pais que já até mataram, né, vieram a óbito seus próprios filhos, suas crianças. Por quê? Porque criança cega. Então, muitas vezes, o pai sai para pegar o carro, a mãe sai para pegar o carro, abre a garagem, e aí a criança vai atrás do pai ou da mãe para, né, pegar uma carona, ou seja lá o que for. Ele não viu, simplesmente ligou o carro e deu ré. E quando ele dá ré, ele sente que o carro fez aquele tombozinho, e quando ele vai ver, é o seu próprio filho. E aí, misericórdia. Né? Pense na situação dessa pessoa, o trauma que vai ser gerado ali, né? A dor que vai ser causada naquela situação. E é um exemplo, né, de muitas outras situações. Isso pode desencadear o medo, o pânico, a culpa e a vergonha. Com certeza. O acidente é inevitável, mas estamos sujeitos, né, enquanto condutores, de passar por uma situação dessa a qualquer momento. Basta entrar no carro e você dirigir. Por isso que é importante essa questão da atenção, né? Quando a gente faz por exemplo, quando a gente vai retirar a CNH, a gente passa por uma avaliação psicológica. E muitas pessoas têm o estereótipo de que aquela psicóloga quer lhe reprovar. Vou ali para perder dinheiro por descanso. Mas é muito importante, porque uma das coisas que a gente vê nessas avaliações é a questão da atenção. E a atenção a gente tem que ter de sobra no trânsito. Então, assim, essa questão que você trouxe de atropelamento, inclusive até de um filho, isso vai acarretar danos imensuráveis. Mas estamos sujeitos a passar por isso, infelizmente. Agora, para a pessoa sair de um quadro desse que vai entrar, imagina atropelar um filho e chegar até matar. Então, assim, só com profissionais da psicologia, no seu caso, um instrutor também, que vai conseguir sair desse quadro, porque é uma coisa assim que é muito forte, muito grave para o ser humano suportar, certo? Então, Eu não assim, sei se quando você falar, se for a minha vez, você faz assim, aí eu falo, né? Eu vou entender que é a minha vez para me falar. Como quem diz assim, fala tu aí agora. Tá? Quando você terminar a sua fala, é para eu não te atropelar. pronto. Mas é isso mesmo, Mauro. É só com acompanhamento psicológico para a pessoa sair de uma situação dessa, porque vai trazer muitos danos emocionais e psicológicos, mas que com certeza, se a pessoa, o psicólogo, ele vai trabalhar muito essa questão, com certeza, e ela vai conseguir se sair. Mas é uma coisa assim, que é o resto da vida. Imagina matar um filho. É muito difícil, mas com relação ao dirigir, se ela realmente quiser voltar a dirigir, quiser ajuda com relação a isso, ela vai voltar. Mas, infelizmente, a lembrança, né, não tem como tirar, apagar. Pessoas perfeccionistas, elas têm dificuldade em adquirir a independência no trânsito? Com certeza. Porque essas pessoas, elas não gostam de errar, elas não gostam de... Como é que eu posso falar? Elas são extremamente exigentes, né? Então, assim, isso vai
assim, elas não gostam de errar, gostam de acertar sempre. Não, com relação ao xingamento, o xingamento no trânsito. Então, assim, isso tudo vai acarretar negativamente para essas pessoas perfeccionistas. Isso traz... Aqui alguns telespectadores dizem assim, eu sou perfeccionista, né? Eita! Cadê? Tudo na dosagem certa. Eles querem fazer aquela questão, né? né? São muito exigentes consigo mesmo. Então, vai ser uma dificuldade muito grande no trânsito, que você sabe que no trânsito cada um por si, infelizmente, que não é para ser assim, mas na prática, então vai ter uma grande dificuldade, né, para as pessoas, principalmente os novatos no trânsito perfeccionista. Vai ser bem difícil. Esses novatos no trânsito, né? Vamos lá. Então, que conselho você dá para as pessoas que estão nos vendo agora, tá? E sobre todos esses temas que a gente fala aqui, da culpa, da vergonha, do medo, o que você diria para essas pessoas? Como desbloquear isso, tá? E assim, só procurar um instrutor sem procurar um psicólogo ajuda? Ou só procurar um psicólogo e não procurar um instrutor ajuda? Como é que é essa linha de frente? Quem for instrutor que está nos ouvindo agora, nesse momento, que vai assistir nossa live posteriormente lá na frente, como ele deve cuidar de um aluno, que para você é paciente, para nós é aluno, como ele deve tratar essa pessoa, que orientação você dá para esse instrutor, que muitas vezes eu vejo também que no mercado tem de tudo, e tem muito mercenários por aí, né? Não, perca medo de dirigir comigo, não sei o que e tal, e aí ele acha que entende de alguma coisa, acha que sabe de alguma coisa, e termina, em vez de ajudar, complicando mais ainda a situação daquela pessoa, né? Em vez de ajudar ela a desandar e andar por si só, ele termina bloqueando mais ainda, fechando mais ainda essa pessoa. O que é que você diz com relação a isso? Perfeita a sua colocação, Mauro. Perfeita. Você praticamente resumiu o que eu vou falar. Por quê? Na hora da pessoa procurar uma ajuda com relação ao medo de dirigir, é muito importante procurar um profissional, porque se você procurar qualquer pessoa, esse medo pode se agravar. É muito comum uma esposa ali, um ensinar o outro, né? O pai, a mãe, então assim... É o que eu não aconselho, né? Não é indicado de forma alguma. Nunca vai aprender com um parente que é complicado. Se ele não tiver uma boa psicologia do trânsito, uma boa psique, uma boa didática, não vai rolar. Não vai rolar, vai travar mais, vai agravar a situação. Porque o interessante é pessoas neutras, né? Um profissional perfeito, um instrutor. Se o medo é somente por insegurança e você vai conseguir... E você procura um instrutor e consiga sair desse quadro do medo, perfeito. Mas se esse medo ele é muito forte e esse instrutor não está ajudando, ele está sendo maior do que a sua vontade de sair com aquele carro, então o ideal é com o psicólogo mesmo, porque isso pode atrapalhar tudo. Essa colocação que você trouxe nesse nosso tema foi perfeito. A hora de procurar ajuda, esse cuidado, esse olhar. Quanto mais neutro, melhor. Porque a gente sabe que com a família vem a ignorânciazinha junto, você não consegue, você é burro. Então, assim, isso vai piorar, com certeza. Eu estava aqui na ponta, deixa eu me ver aqui. Deixa eu lembrar aqui uma outra questão. Nosso colega aqui, Luciana, ela fala o seguinte, que a humanização junto com o profissionalismo é a palavra-chave, né? Perfeito. Muito obrigada pelo comentário, Luciana. Isso mesmo. Tem que ter uma... Vamos lá. Então, cabe ao profissional ter essa noção de dizer o seguinte, direcionar, olha, vá procurar um psicólogo, faça uma terapia, né? Sei lá, em que momento é possível identificar isso? Ou seja, a pessoa às vezes ela não procura psicólogo, mas ela procura o instrutor, certo? Primeiramente o instrutor. E aí, em que momento, qual o olhar clínico, qual o momento em que esse instrutor ele deve olhar para a pessoa e dizer assim, olha, seu problema é muito mais sério, e então procure primeiro um psicólogo e a gente vai trabalhar isso aqui porque ele vai trabalhar melhor do que eu. Em que momento? Como é que se identifica isso aí? Porque o medo, seria o medo um iceberg? Certo. Né? Tipo, seria o medo um iceberg?
que mostra ali uma pequena situação, mas que você vê que tem uma situação bem maior por trás daquilo ali, daquele medo? Certo. O instrutor, ele pode identificar facilmente. Um primeiro passo vai ser, se ele está vendo que não está nutrindo o resultado, aquele ensinamento dele, então, e nos primeiros dias vai ser normal, né? Mas ele fez de tudo, ali ensinou, então é bom procurar um psicólogo, porque tem, além desse medo, tem algo por trás, lá no inconsciente daquela pessoa, pode vir alguma coisa ali, e na psicoterapia o psicólogo vai conseguir sim identificar. Porque, assim, a gente, através da psicoterapia, a gente identifica coisas que estão lá, às vezes, até da infância, que a pessoa nem sabe, mas com acompanhamento psicológico, com certeza, o profissional da psicologia vai conseguir identificar através do próprio cliente, do que ele traz, a demanda que ele vem trazer, vai conseguir. Então, assim, o instrutor, ele viu que não está conseguindo, fez a parte dele, indique para um psicólogo, que isso vai surtir efeito, sim, e os dois podem até trabalhar em conjunto, com certeza. Entendo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Destravar. É possível zerar esse medo? É possível conseguir superar a vergonha? É possível eliminar a culpa? Sim, com certeza. Tudo é possível. Vai depender da pessoa querer. O profissional sozinho não consegue nada. O profissional da psicologia, principalmente, eu estou falando aqui, né? Se o cliente procura o psicólogo por procurar ou porque alguém mandou, um pai, a mãe, um irmão, ele está ali porque ele está fazendo uma obrigação, porque alguém mandou, não vai funcionar. Mas se aquela pessoa ali entra realmente com o desejo, a vontade de querer superar aquela demanda, seja um medo, seja outros temas aí, com certeza tudo a gente consegue resolver sim, junto com o cliente. É muito interessante. A psicologia ainda, ela está com o estereótipo, sabe, de quem é para doido, de pessoas, né? Tem toda essa questão aí, tu procura psicólogo é doido, psicólogo sabe de nada, psicólogo tem bola de cristal, não sei o quê. Tem tantas coisinhas, né, estigmas aí, mas faz toda a diferença na vida do ser humano. É uma contribuição imensurável, é uma profissão muito nova, mas que ajuda demais. Olha, enquanto o seu corpo estiver bem, mas a sua mente não estiver saudável, de nada adianta. É um conjunto, né? Mente e corpo. Entendo, então. Então, nas nossas palavras aí, nessa nossa live que a gente está aqui, é bom, né, poder participar, poder dividir pensamentos, poder ter a contribuição das pessoas que estão nos ouvindo, que aceitaram o nosso convite aí, onde eu disparei mais de 300 convites aí para estar presente na nossa live de hoje. E isso é muito bom. A gente vai estar trazendo outros temas aí. De repente, nossa colega vai ser convidada de novo para falar sobre outro tema, discorrer sobre outra situação. De repente, você aí que não me conhecia, passou a me conhecer, daqui para o final do ano, eu pretendo trazer, como eu ia trazer agora nesse primeiro semestre aqui, um curso voltado só para mulheres. Direção defensiva só para mulheres. Então, vai ser uma turma fechada, tá? Só para mulheres, cujo intuito é trazer para elas o empoderamento, vamos dizer assim, né? Do domínio do veículo, tá? Numa curva, numa frenagem, num desvio de obstáculo, né? No manejo da marcha, do volante. Então, a gente vai ter um curso voltado só para mulheres, um curso de direção defensiva, tá? Assim que essa pandemia acabar, que Deus permita que acabe o mais cedo possível, e aí a gente vai ter essa situação. Então não perca, tá? Um curso de direção defensiva só para mulheres, e de repente a gente vai ter também mais na frente para os homens, que é o de direção defensiva, ofensiva e evasiva. Então, todos que estão participando, que entraram, né, que adentraram, que ouviram a gente pela metade, a gente estava falando do medo, da culpa e da vergonha que se tem de dirigir. E se você quiser maiores esclarecimentos, procura a nossa colega, tá? Você vai encontrar ela no Instagram, você vai encontrar ela no Facebook, você vai encontrar ela no Zap, basta procurar ela
é uma pessoa maravilhosa, assim, que Deus assim iluminou aí para estar aí na nossa frente, participando, falando a respeito do medo, falando a respeito dessa situação, estreando, né? Ela está estreando hoje, nem parece, mas ela está estreando hoje aí, e isso é um pontapé na carreira dela. Ela está de parabéns pela participação dela. O nome dela não é muito comum, você vai encontrar pouquíssimas pessoas com este nome. Né? Eu levei uma certa dificuldade para pronunciar o nome, mas fica à vontade. Faça a tua propaganda agora. Vende teu peixe, Alexandre. Eu vendi o meu. Vende o teu agora. Certo, gente, muito obrigada por cada um de vocês aqui. É muito importante. Isso mostra, né, a importância do trabalho de cada um, da profissão de cada um, que é indispensável. E também tem uma pessoa perguntando se a live vai ficar salva, Mauro. Eu acho que fica. Eu vou tentar aqui jogar ela lá no story, lá. Eu acho que fica, com certeza. Ótimo. E eu quero agradecer o carinho de cada um que está falando aqui parabéns, que gostaram das lives, ao nosso professor Cláudio, Denise, Odiete, Kailente, tanta gente aqui que gostou demais da live, pelos comentários. Então, assim, isso é gratificante para mim e para Mauro. E muito obrigada mesmo. A gente vai trazer outros temas, porque estamos no mês de maio, né? Isso, Maio Amarelo. Maio Amarelo, isso, que é um mês de conscientização no trânsito para preservar as vidas. Então, a gente vai se ver em breve. Quem quiser me procurar, como ele falou, no Instagram, aqui vocês podem me seguir, e vai estar lá o meu contato também. Faço atendimento nesse momento do distanciamento social online mesmo, certo? Aí, quem tiver alguma dúvida também a respeito, pode me procurar, estou disponível para atender vocês com alguma outra dúvida que surgir com relação ao trânsito, à psicologia. E eu desejo a vocês uma boa noite e obrigada de coração a cada um. Aristeide, qual é o teu Face, Aristeide? Me diz aí. O teu Face. É o mesmo exatamente nome do Face, o Instagram, o Zap aí para a pessoa. Vai e fala aí, menina, vem teu peixe. Oxi. O meu contato, ele está lá no meu perfil do Instagram, o telefone para contato, certo? Vocês não vou falar porque vocês podem ir lá no meu perfil agora do Instagram e vai estar lá o meu contato. Faz elas irem lá. Fala não. Tem que ir lá. Isso mesmo. Então, assim, gente, muito obrigada mesmo. Foi muito legal. Minha primeira live, estou muito feliz. Eu pensei que eu não ia nem conseguir falar. Me enfrentei o meu medo de falar. Tô brincando, gente. Então, assim, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Perdeu o medo, então, de falar, né? Já. Venceu o medo. Então, você me ajudou muito. Maravilhosa. Muito obrigada pela contribuição. Você está de parabéns. Um excelente profissional. Nada, obrigado. Toda honra e toda glória para Deus. A Ele toda honra e toda glória. Então, eu estou muito feliz pelas pessoas que participaram conosco, pelas pessoas que adentraram, que aceitaram o nosso convite. Né? Aguarda a próxima live aí, vai ter outras lives aí minha também, com relação a outros profissionais de diversas outras áreas. Tá? Doido para que uma enfermeira venha fazer uma live comigo aqui. Estou apelando aí, ela está pensando, fica lá, fica cá, fica com vergonha, não sei o quê. Mas um dia, no nome do grande, ela vai me fazer. É a enfermeira top de linha. Considero ela, assim, top mesmo, que é a minha esposa maravilhosa, né? Doido para fazer uma live com ela, que ela entende muito dessa área. É uma enfermeira intensivista. E aí vai aquele abraço para ela, que tem me apoiado muito e tem me dado o maior apoio. Amo de coração essa mulher maravilhosa. Beijo para ela, para você. Então, a gente tem muita coisa pela frente, viu? Então, a gente vai estar junto aí, estamos juntos. Qualquer dúvida, manda para o EdStage, manda para a minha pessoa e a gente vai estar junto aí participando com vocês. Então, de coração, muito obrigado por estar presente. Fala aí da próxima live, né? Dá sugestão de próximos temas, não só para mim, mas para a nossa colega também. Sugestão do próximo tema que a gente pode debater aqui, pode trazer aqui para você, com a tua participação. Diz aí qual o tema, chuta um tema aí, a gente vai trabalhar em cima desse tema, convidar profissionais da área e aí deslanchar aí a nossa participação. Espero você no próximo curso, né, de direção defensiva só para mulheres. Espero você, homem, no curso de direção defensiva, ofensiva e evasiva, só para os homens também. As mulheres também podem participar. Vê bem que interessante. O curso de direção defensiva vai ser só para mulheres. E o curso de direção defensiva, ofensiva e evasiva é para mulheres e homens. Então, as mulheres podem participar dos homens, mas os homens não poderão participar das mulheres, tá certo?
Meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Um beijo da minha vida para a tua. Valeu! Tchau. Tchau, até mais. Contagem regressiva, ó. 14, 13, 12. O próprio Instagram ele já avisa. Então, gente querida, um abraço. Até a próxima, se Deus assim permitir. Valeu!